Voltamos aqui com Gente em Destaque, com a educadora Valceli Correia. Bom, Valceli, no primeiro bloco a gente repassou um pouquinho a sua infância, né? Falou de Jacareí antigamente, das escolas. Quando é que você começa a se interessar mesmo pela educação, a começar a escrever? Eu sei que a senhora tem várias coisas na sua casa lá acumuladas de folhas de papel escritas. Mas esse seu interesse pela educação, por querer ensinar os outros, vem desde a adolescência ou antes ainda? Eu acho que pelo fato de, na minha família, todo mundo lia muito. A minha mãe gostava muito de ler romance. Ela recebia, tinha uma tal de Biblioteca das Moças, isso da década de 40, acho que é muito antigo, que ela recebia os livros. E o meu pai era assinante do Estado de São Paulo, já quando eu era muito criança. Eu não sabia ler ainda, mas eu ficava vendo o Tintim, as tirinhas, o Reizinho, que tinha naquela época. Eu me interessava muito pelas letras, eu queria muito saber ler. E aprendi muito cedo, graças a Deus. Mas ensinar, eu acho que eu comecei, agora você me fez lembrar. Quando eu estava na escola, acho que na quarta série, acho que era no quarto ano, que era quarto ano primário, tinha um grupo de colegas na rua. Eu comecei a dar catecismo para eles. Eu falava, eu punha umas tábuas assim no quintal, com umas latas, e eu era meio assim, imperiosa. E chamava, todo mundo vai vir aqui agora que eu vou dar o catecismo. E daí sentava aquela criançada no quintal, e eu pegava os livros de igreja e lia para eles, sabe? Porque eu já queria ensinar. E não podia faltar, eu fazia cartazinhos, eu tinha pouca idade, então eu acho que eu já tinha vontade de ensinar. Depois, com o decorrer do tempo, eu parece que me afastei um pouco dessa vontade de fazer magistério, mas foi mais forte que eu. Porque depois tem uma época que, agora não, mas na minha época que eu era moça, a gente pensava, eu quero casar. Eu achava assim, eu quero casar, quero ter os filhos, e eu quero ficar em casa fazendo bolo e fazendo não sei o quê. E eu tive essa fase, mas depois eu caí em mim e falei, não, eu tenho que ir, gritou mais alto essa vontade. E eu ingressei na carreira de professora, fui 32 anos, aposentei com 32 anos de magistério, e devo ter feito um trabalho bom, porque eu encontro com meus alunos e eles estão felizes até hoje. Eu ia perguntar exatamente isso para a senhora, se é muito satisfatório a senhora encontrar hoje em dia os alunos que a senhora conheceu com tão pouca idade, hoje casados, formados. Vem trazer os filhos para eu ver, vem apresentar a família. Às vezes, outro dia encontrei com um no supermercado e falou, olha, venha fulana, estava com a esposa. Venha que eu vou mostrar para você, minha professora. Essa que eu falo para você. Então, quer dizer, sinal orgulho, que eles comentam na casa deles. Os pais, eu encontro com muitos pais que vêm agradecer. Dona Val, eu dei aula em muitas escolas, dentro de Igarapés, dei lá no Rio Comprido. Eu tive uma carreira que eu comecei com bastante dificuldade, assim. Eu não comecei aqui na cidade, eu comecei sempre dando aula nas escolas isoladas. E mesmo esses alunos dessas escolas isoladas, todos que eu encontro estão bem. E eu pergunto dos outros, então, eu tenho respostas positivas. Então, é muito satisfatório, a gente fica muito contente de ter feito um trabalho que pelo menos deu significado para a vida de muitas pessoas, né? E as suas escrituras começam quando? Ai, que delícia. Eu acho que começou desde que eu comecei a escrever. Eu toda a vida gostei muito de escrever. E toda a vida eu fui muito observadora. Eu era uma criança que os adultos estavam conversando, eu estava ali brincando com os primos, correndo, mas eu estava sempre observando. Então, as minhas amigas falam, como é que você lembra disso? Perguntam, a Val sabe? Tal coisa, vocês querem... Pergunto que a Val... Eu falo, gente, eu tenho a mesma idade que vocês também sabem. Não, eu não sei. Eu não lembro. Porque eu sempre deixava um pedacinho do meu sentido
ligado em outras coisas paralelas, além do brinquedo. Então eu lembro dessas coisas antigas que as pessoas não lembram mais. Eu tinha uma memória fotográfica e essas coisas me emocionam muito. E eu quero sempre pôr no papel, escrever, registrar aquilo. Talvez de medo de perder, não sei. E eu fui escrevendo, escrevi umas crônicas pro Diário de Jacareí, as pessoas respondiam muito bem, todo mundo, eu entrei no seu texto, Val, eu enxerguei tudo que eu consegui materializar aquilo que você escreveu. Então, acho que é uma forma também de ajudar as pessoas a verem melhor, né? Você já pensou em escrever um livro? Ou... Já. Eu nunca havia pensado, mas algumas pessoas que vieram falar para que eu deveria escrever um livro. Eu preciso ter tempo de organizar. É muita coisa. Eu tenho um baú lotado de coisa. Eu preciso organizar e eu preciso, além de organizar, eu preciso situar no tempo, porque tem esses dias mesmo eu achei um pacote numa pasta de 74, 82, então, sabe? E eu participei aqui da Academia Jacariense, recebi uma menção honrosa, depois eu não escrevi mais, foi muito legal, mas eu tenho vontade sim, eu quero ver se agora aposentada eu consigo organizar meus escritos e publicar algumas coisas. E como a senhora já a gente pode falar assim, entre aspas, viciada em leitura, né? A gente estava falando até sobre visitar a biblioteca, biblioteca não, livraria, quando vai em outras cidades também. Quais foram os livros que marcaram a sua infância e a sua adolescência, que a senhora poderia falar pra gente? Um dos livros que mais me chamou a atenção, muitos me chamaram a atenção, mas uma história que eu não esqueço nunca é 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques. Gente, é um livro, você pode ler 200 vezes aquele livro, porque cada vez que você lê, é um livro tão cheio de detalhe, tão assim, é de uma criatividade, como se você entrasse na página e fosse percorrendo você sente o gelado da garoa do lugar, você escorrega nos lugares que ele fala que escorrega. A aldeia, né? Daquelas aldeias, você sente o cheiro da aldeia. É um dos livros mais bem escritos que eu já li. E da minha infância... O que eu li? Eu lia tanta coisa na minha infância. Minha mãe lia muito para mim também. Quando não sabia ler, ela lia para mim. Da minha infância, eu acho que foi um livro... Tinha um livro que era o menino que... eu não sou... A sua mãe deve saber. Eu tenho até que perguntar para ela. O Xeracel. Sei. Era a história do menino que andava olhando para cima. Então tem aqueles textos aí contando que ele caminhava, que ele ia para os lugares e aparecia ele sempre com o narizinho para cima. Foi um dos primeiros os primeiros livros que eu li e que eu nunca esqueci. Mas para todo mundo que eu pergunto, ninguém lembra do Xeracel. Só eu que fiquei com o Xeracel na cabeça. Agora eu vou aproveitar e vou perguntar para a Eliana se ela lembra. E nós lemos no coleginho esse livro. Foi um dos primeiros que nós lemos no coleginho. E são livros que, na infância, que marcam muito a criança, né? Nossa! Hoje em dia, a gente vê muito... Eu não sei se a senhora tem uma opinião favorável ou contra isso. São aqueles livros que você abre uma página, sai um castelo. Sai um castelo, O que a senhora acha disso, da literatura infantil hoje? Eu acho que afasta eu acho bonito, claro. Esses recursos moderníssimo. Esse recurso é uma coisa magnífica, né? Mas eu acho que a criança fica muito mais presa nisso, vamos dizer assim, na tecnologia do livro, do que propriamente na leitura. Na palavra, Na palavra, no texto. Então, eu acho que tem que ter ilustração, sim. Tem que ter um atrativo para as crianças lerem. Mas o texto tem que ser o principal. Para a criança, porque a criança vai lembrar sempre do castelo que surge. Porque é o que vai gravar mais fortemente. E talvez, às vezes, esquece o texto que ela leu, né? Conforme a criança também. Tem criança que tem mais facilidade, gosta de ler. O meu neto é pequeno e gosta de ler. Que hoje em dia é um artigo raro, né? Nossa, principalmente criança e adolescente. Que eu até estava comentando com outro entrevistado que eu gravei na semana retrasada, que o adolescente hoje
muitas vezes a criança e o adolescente, eles sentem até raiva do livro porque a escola obriga a ler por causa da prova, ou o vestibular obriga porque vai fazer a prova. Como é que se muda isso? Enem, como é que se muda isso para o adolescente gostar e ter esse costume, né, esse hábito de... Né? A leitura, o jovem de hoje, eu acho que a criança e o jovem que eles têm uma vida mais dinâmica, mais movimentada, não gosta de ler porque a leitura demanda reflexão, demanda, né? Você parar, demanda tempo. Você tem que parar, você tem que sentar, você tem que ler. A leitura é uma coisa isolada, você está sempre solitário quando você lê, assim. Né? Você não vai ler, não sei o que, conversando com fulano, com ciclano. Você tem que entender o que está... Para você entender o que está escrito. E entrar na leitura. A leitura tem que ter aquele atrativo de você ficar refém dela. Você não vê a hora de acabar o livro. Então, eu acho que as escolas deviam trabalhar mais com momentos de leitura com as crianças. Sem ser obrigatório. Sem ser obrigatório. Você vai à biblioteca, tem que ir aquela aula de leitura. É que a criança vai à biblioteca, pega o que ela quiser ler e fica... ela tem que saber se conter para ler, porque a criança não quer ler porque ela quer sair correndo, ela quer ligar o Facebook, aquele... Celular. O celular. Outra coisa também, leitura no celular. Eu acho que... o livro digital. Não, a senhora é contra? Não, eu não gosto. Não, eu não sou contra porque é uma modalidade, né? É uma realidade já. E é uma realidade e é uma modalidade de leitura. Mas é tão bom o cheiro do livro, não? Ai, gente, pegar o livro e sentir a textura da página. Ai, não tem preço que pague. Para mim não tem. Eu falo sempre, minha filha fala, nossa mãe, mas esses livros... Eu ia no sebo em São Paulo comprar livro. Quando eu tinha menos condição de comprar na livraria, eu pegava o ônibus, ia lá na Maria Paula, entrava todo aquele sebo. Eu tenho um livro do século XVIII em casa. Nossa! Eu tenho, que eu cuido daquilo que parece um andor de santo, porque, nossa, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, agora, eu acho também que além do estímulo da família e da escola, também vai muito da pessoa. Eu acho que tem pessoas que têm mais sensibilidade para a leitura, outras não têm, né? Infelizmente. Deveria todo mundo ter, porque é um recurso muito bom para viver. E a senhora, quando vai viajar e acha uma livraria na cidade, Nossa Senhora! Os outros têm que esperar um pouquinho. Tem que esperar. Né? Agora, quem quiser ir, não vai, porque eu vou parar aqui, que eu quero ler tudo. Gente, o ambiente da livraria é um espetáculo. Eu acho aquilo... Eu fico pensando, meu Deus, quantas histórias tem aqui dentro e eu não estou sabendo. Olha que loucura. Como se eu tivesse que saber tudo, né? Mas eu acho, assim, eu fico encantada com... Nossa, eu acho que autor de livro tem que ser mesmo muito elogiado, muito incentivado, muito bem remunerado, porque ele presta um serviço... Claro, a boa literatura, né? Depende também o que é bom para mim, não é bom para o outro, né? Mas eu acho que o bom autor, ele é um abençoado. É uma pessoa que vem para... Porque você está no hospital, vamos supor assim, você está lá imobilizado, não pode levantar, não pode... Você pega um livro, você sai do hospital. Né? Você sai daquele ambiente. Se um preso está preso lá na cadeia e não pode sair de dentro da cadeia, ele pega um livro e sai. Porque a mente dele viaja, ele vai embora, passa aquela hora, ele não sente, Por isso que eu tinha me incomodava muito ver eu até falei para você antes, ver os motoristas de táxi parados sem ler. Eu falava, mãe, por que minha mãe deixa, não se meta na vida dos outros? O pessoal no consultório médico esperando a consulta. Esperando, fica lá, olhando pro chão. Leva o livro na bolsa, vai lendo, né? Passa mais depressa, aprende as coisas, aprende a escrever melhor, enxergar melhor a vida, né? Tá certo, então o programa Gente em Destaque vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco. Até já!